Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Essa é uma edição especial, teremos depois do primeiro intervalo a primeira edição do quadro Boca na Urna, com a participação de 3 candidatos ao governo do estado. Prepare o papel e a caneta na mão para anotar seus favoritos. Hoje também temos a presença do Cinecarga. Vamos conversar com o presidente Paulo Barck. Nesse domingo temos mais um Minuto Tributário com o doutor Marcelo Monticelli. Questões sobre aposentadoria, pensões a receber, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Astromarítima Navegação S.A. pague pensão ao marinheiro de Convés que teve sua capacidade de trabalho reduzida por causa de um acidente, sem descontar os valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez. A decisão considerou que não há possibilidade de compensação entre a pensão a que foi condenado o empregador e o benefício previdenciário. Prensado pelo container do navio contra uma ferramenta de instalação, o trabalhador sofreu fraturas no braço direito e em 5 costelas, além de afundamento do tórax. Depois de avaliação da perícia do INSS, teve concedida sua aposentadoria por invalidez. Em reclamatória, ele pediu o pagamento de pensão e indenização por dano moral, material e estético decorrentes do acidente. Após sentença de procedência, o TRF1 considerou não ser possível a acumulação da pensão com a aposentadoria. O trabalhador apelou ao TST e o relator do processo, ministro José Roberto Pimenta, entendeu que a pensão deve ser concedida sem dedução ou a compensação com a aposentadoria, explicando que o artigo 950 do Código Civil prevê o direito à pensão decorrente do dano que acarretou ao trabalhador a perda de sua capacidade laborativa e o benefício previdenciário tem origem na filiação obrigatória do empregado ao INSS, conforme Lei 8.213 de 91, ou seja, direitos autônomos. Andou bem o TST no decisório. Sonegar ao trabalhador a acumulação dos benefícios sem compensar valores seria um retrocesso. Preservar direitos dos trabalhadores é um dever do Judiciário. Vamos começar com pergunta dos telespectadores. Está conosco na manhã desse domingo, deixa eu chegar para cá, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Doutor Luiz, final do telefone 1016. Não posso me aposentar porque minha carteira está assinada como tratorista. O que devo fazer? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone. Bem, a pergunta não é muito específica, o telespectador não informa qual é exatamente o motivo que levou ao indeferimento do benefício. Imagino que ele trabalhe no meio rural, só que sua carteira está assinada como tratorista. Bem, isso não impede, todavia, que ele venha se aposentar como trabalhador rural, uma aposentadoria por idade, 5 anos antes, podendo se aposentar aos 60 anos de idade. O fato de constar na carteira dele a atividade de tratorista não impede, repito, que ele se aposente como trabalhador rural, se essa for a situação. Para complementar a resposta, Solano, importante ressaltar que esta atividade de tratorista, até o ano de 95, ela foi considerada como uma atividade especial. Portanto, o tempo trabalhado nesta atividade pode ser reconhecido pelo INSS como um tempo diferenciado, tendo o trabalhador, portanto, um acréscimo de 40% no período trabalhado. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Vamos agora de Cinecarga. O presidente Paulo Barck está presente aqui nos estúdios da Band para tratar de 2 assuntos muito importantes. Não é isso? Muito bom dia, presidente. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores do Boca no Trombone. O que nos traz hoje aqui é conscientizar a nossa categoria rodoviária na questão do elevado aumento de acidentes de trânsito, seja na cidade como nas estradas. Estamos cansados de ver o início da semana, na segunda-feira, a notícia de 8 a 10 mortes no trânsito. Para isso, temos que conscientizar a nossa comunidade rodoviária, os nossos condutores de veículos rodoviários, que respeitem a legislação, respeitem os limites de velocidade, que não excedam as 8 horas diárias de tempo de direção, sendo que cada 4 horas parem no mínimo 30 minutos. Sim. Nesse caso,
lhe interrompendo, mas nesse caso o Sinecarga, o sindicato, ele assessora a categoria, o trabalhador que se vê envolto numa situação de exigência de um tempo maior de trabalho? Com certeza. Que denuncie, que traga essa notícia ao nosso sindicato, que nós chamaremos o seu empregador ou o tomador de serviço dele, no sentido de primeiro conscientizar ele da importância do cumprimento da legislação. Se não for o caso, fazer uma ação um pouco mais radical, digamos assim. Essa exigência que as empresas fazem, comumente, né, é o que a realidade nos demonstra, acarreta que o trabalhador exceda o número de pontos, as carteiras de motorista dos trabalhadores acabam passando aí o limite? Com certeza, tanto é que a gente tem várias formas hoje de burlar um pouco isso devido a esse aumento de pontuação. Muitos condutores colocam as multas, às vezes, em nome de algum parente, etc. Algumas empresas nós já conhecemos que têm até outros funcionários com carteira de motorista, onde se predispõe a receber aqueles pontos para aquele motorista não exceder. Sim. Mas eu acho que o importante, Solano, é que o condutor se conscientize, que ele não pode chegar aos 21 pontos. Chegando aos 21 pontos, sem nenhuma multa gravíssima, ele terá, no mínimo, 60 dias de licença de dirigir proibida. Mas a assessoria, então, lá no Sinecarga, pode acessar o site, o telefone e fazer o contato. Com certeza. Obrigado, presidente. Obrigado. Agora é hora de notícia aqui no Boca no Trombone. O Sinapers participou na última segunda-feira do seminário que debateu os rumos e alternativas para sanar as dívidas judiciais, os chamados precatórios. Enquanto todos os convidados discorreram sobre a necessidade crescente de encontrar soluções para o grave problema de desrespeito à justiça e ao direito do cidadão, na plateia, as associadas do sindicato, precatoristas falidas e feridas em sua dignidade, tentavam entender e digerir os discursos das autoridades presentes. Ficou a confiança de que o trabalho desenvolvido pelo Sinapers, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa do Pagamento de Precatórios, presidida pelo deputado Frederico Antunes, no que se refere às propostas de federalização da dívida e utilização dos depósitos judiciais para o pagamento dos precatórios, resultem na solução definitiva para que as dívidas sejam pagas integralmente. Esse é o recado do Sinapers aqui no Boca no Trombone. Agora é hora de informações do mundo da tributação, aqui no Boca no Trombone. Hoje temos a presença do Dr. Marcelo Monticelli para nos trazer algumas informações muito importantes a respeito de impostos. Não foi isso, Dr. Marcelo? A seleção aí do seu tema no quadro Minuto Tributário. Um bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, telespectadores do Boca. Sim, tributação hoje leva em consideração a dificuldade que você tem de realizar os seus sonhos. Pode ter certeza disso. E vou explicar. Paulo André, hoje, sonho de qualquer menino, menina também, ter o seu veículo. Sem dúvida. E a pergunta é, qual é a carga tributária no veículo hoje? Mais de 50%. Quer um comparativo? Fácil de entender. O mesmo veículo que você paga aqui, 30 e poucos mil reais, um Uno, nos Estados Unidos você compra um Honda Civic. Sem falar do carro bom ou ruim, nada disso, mas é o comparativo. Ou seja, a nossa arrecadação hoje, e parabéns à Receita Federal que cumpre a sua missão, arrecadou já de 1 trilhão e 100 bilhões. O problema não é a arrecadação. Se tributa a receita e se tributa o consumo. A dificuldade hoje é a gestão deste recurso. Por qual motivo a Previdência tem dificuldade de remunerar corretamente? Por que o Estado do Rio Grande do Sul tem dificuldade de pagar seus precatórios? Sim. Por que as estradas, tema importantíssimo trazido pelo colega Paulo aqui, as estradas estão tão mal conduzidas no que diz respeito à sua conservação? Porque falta gestão adequada. Nós discutimos hoje o que é mais pesado, a carga tributária, a incompetência ou a falta de gestão? A corrupção. Não sabemos dizer. O conluio disso tudo junto resulta no que estamos vendo hoje. Você trabalha o tempo da sua vida, você pode ter certeza. Você trabalha 1/3 da sua vida para pagar tributos. Será isso justo, Paulo André? Será isso justo, correto? Entendo que não. Por isso a necessidade da conscientização. O teu programa está de parabéns. A conscientização tributária é uma necessidade para viver melhor. E vamos continuar falando desse tema e outras participações da família Monticelli aqui no Minuto Tributário. Obrigado, doutor Marcelo.
Você quer se atualizar nas mais diversas áreas do direito, com cursos intensivos? A Escola Prioritar é o lugar certo para você. Preenchendo a lacuna que existe entre a teoria oferecida pelo mercado e a real necessidade dos operadores do direito, nasceu a ideia, logo posta em execução, de oferecer cursos teórico-práticos objetivos e descomplicados que habilitem para o exercício de atividades específicas do conhecimento jurídico. Por exemplo, nos dias 26 e 27 deste mês, o tema é Consultoria Prática Trabalhista, com o Dr. Vitor Zortea. No início do mês que vem, o Dr. Rodrigo Carvalho ministra o curso prático em processo eletrônico. E no final de outubro, eu e o Dr. Marcelo Tassinari, consultor aqui do Boca, ministramos um curso básico na área previdenciária. Todas as informações que você precisa estão no site da Prioritar, www.prioritar.com.br. Pequena pausa e já voltamos com o nosso novo quadro, o Boca na Urna, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais Boca no Trombone, vamos conferir nesse domingo a primeira edição do quadro Boca na Urna. 3 candidatos ao governo do estado foram questionados pelo Boca no Trombone. Confira a resposta de cada um e vá escolhendo seus favoritos. O quadro Boca na Urna de hoje apresenta, em parceria com a FESERGS e demais participantes do programa, os posicionamentos de 3 candidatos ao governo do estado quanto a temas muito bem conhecidos por você, nosso telespectador. A apresentação de cada um será em ordem de gravação. O primeiro é Vieira da Cunha, 12, do PDT. Efetivamente, o volume de débito de precatórios é altíssimo, já chega a cerca de 7 bilhões de reais. As pessoas têm que submeter a um processo judicial, normalmente longo, e depois têm que entrar numa fila que não tem fim para receber os seus direitos. Esse é um quadro de extrema injustiça. Como governador, eu vou liderar um movimento nacional para que haja federalização dessa dívida, para que os credores possam receber o que tem direito dos cofres da União e aí o Estado financiar essa dívida com a própria União. Esse caminho está previsto no parágrafo 16 do artigo 100 da Constituição Federal. O problema é que diz que isso se dará a critério exclusivo da União e nos termos da lei. E o que nós temos que fazer é pressionar a União e o próprio Congresso para que essa lei seja editada e assim nós possamos federalizar essa dívida e pagar os credores. Os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul terão permanente diálogo no governo sob minha responsabilidade. As portas do Palácio Piratini estarão sempre abertas para as entidades representativas dos servidores. Eu, inclusive, fui, na condição de deputado federal, o relator da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que exatamente garante esses direitos trabalhistas aos servidores públicos que não podem continuar sendo considerados uma espécie assim de subcategoria de trabalhadores. Existem direitos constitucionais consagrados que têm que ser respeitados e regulamentados. E a Convenção 151 vem exatamente nesse sentido. Um governo, portanto, sob minha responsabilidade, ele terá esse permanente diálogo com os servidores públicos estaduais. Eu tenho um compromisso público de nós aprovarmos o plano de carreira para a Brigada Militar e também para nós colocarmos em lei a reivindicação que é da exigência de nível superior para o ingresso na corporação. Eu penso que essa exigência qualifica os quadros que nós vamos recrutar
da sociedade para fazer parte dessa importante força da segurança pública que é a Polícia Militar. Temos uma carência generalizada nessa área. Há 20 anos atrás nós tínhamos quase 30 mil brigadianos no estado, passaram-se 2 décadas, os problemas se avolumaram na área da segurança pública e nós temos hoje 6 mil brigadianos a menos. Nós temos que ter uma política de recomposição do efetivo permanente, uma política de Estado. No meu governo haverá concursos públicos para a recomposição deste efetivo. Primeiro, eu espero sinceramente que esse recurso, que é o recurso extremo, que eu tenho certeza e confio na maturidade dos servidores públicos do meu estado, ele só será lançado mão do recurso da greve em última instância. E normalmente ocorre quando não há um clima de diálogo, de respeito recíproco entre o governo e os seus trabalhadores. E esse clima, certamente, ele haverá no meu governo. Como eu disse e repito, as portas do Palácio estarão sempre abertas, os servidores estarão participando ativamente e permanentemente do processo de decisão a respeito da política salarial, da concessão de reajustes. Nós, inclusive, temos o compromisso público de cumprir o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que garante que haja a revisão geral e anual dos vencimentos dos nossos servidores. Eu assumo o compromisso público de não aumentar impostos. A carga tributária no estado do Rio Grande do Sul já é altíssima e seria impensável nós penalizarmos ainda mais a sociedade gaúcha. O que nós temos que fazer é tomar um conjunto de medidas para reorganizar o estado econômica e financeiramente. E isso passa por uma nova relação com a União. Nós não podemos continuar pagando esses absurdos 13% da nossa receita corrente líquida para a União. Esse contrato no meu governo será contestado judicialmente. Além disso, nós temos que estancar essa verdadeira sangria a que está sendo submetido o Rio Grande do Sul. Hoje nós recolhemos impostos para a União na ordem de 54 bilhões de reais por ano e para nós retornam apenas 12 bilhões. Isso é inaceitável e injustificável. O próximo a ser sabatinado é Edson Stivalete Bilhalva, 28, do PRTB. Precatórios, 3 viés. Funcionário público, eu também tenho precatório e sou favorável a que seja pago. Nós queremos que 20% você receba em verba e 80% seja transformado em crédito habitacional, que você possa receber. O que já foi judicializado, continua. Novas ações iguais que o Estado não faça. E o Estado deve não fazer propaganda do seu governo. Aquelas verbas para publicidade, enquanto o governo não pagar o precatório, não pode fazer. Porque se não está pagando, é porque não é um bom governo. Portanto, não pode estar recebendo a mídia para fazer propaganda de si mesmo, dizendo que é um bom governo, se não é pagador. 50% dessas verbas são por lei, deve ser mantida, e os outros 50% nós temos que direcionar para o precatório enquanto o governo não pagar. Sou funcionário público de carreira, aposentado. Um dos primeiros atos como governador será dizer que assumiu o governo um funcionário público de carreira aposentado. A negociação com o funcionário público, ela deve ser permanente, ela não deve ser só na hora de receber o seu salário. Os funcionários públicos terão assento todos no gabinete do governador. Obrigatoriamente, cada categoria deverá lá estar. Nós devemos ter um CC no mínimo de cada categoria para que essa pessoa faça a interlocução entre a sua categoria e o governo. A Brigada Militar é o ente do Estado que trabalha 24 horas e existe em todos os municípios. Nós vamos extinguir a Secretaria de Segurança Pública e o comandante da Brigada Militar terá status de secretário. Vai despachar diretamente com o governador. A segurança pública é das rédeas do governo. Nós temos que fazer com que os policiais entrem em concurso superior, que sejam valorizados e que exista uma verticalidade no salário dos policiais. Inclusão permanente de 1.000 a 2.000 por ano e um incentivo à gratificação de permanência. Porque hoje os policiais que permanecem, a verba é muito pequena. Nós temos que aumentar o preço das diárias, aumentar o vale-refeição e fazer com que os policiais que permanecerem recebam uma gratificação condigna ao trabalho que fazem.
A greve, ela deve ser evitada, porque a greve sempre para o Estado e para as pessoas que transitam e para o cidadão, o funcionário público, ele tem que trabalhar para o Estado e não para os governos que estão, cada governo que troca. Nós temos que ver o Estado em si. As greves legítimas ou as manifestações legítimas e as reivindicações, nós vamos tratar como da resposta anterior. Nós teremos que ter uma pessoa de cada categoria junto ao governo, né, que a sua categoria lá, ele represente a sua categoria, que faça a interlocução com o governo para evitar que chegue-se a isso, né? Por que é uma greve? Uma greve é mais que uma quebra de contato entre o governo e a categoria. Se houver a proximidade da categoria, evita-se a greve, logicamente. Plano de governo do PRTB 28 é reduzir as alíquotas para 12%. Começando a reduzir 1% a cada ano, até chegarmos a 12%. Uma das posições que nós temos é o combate forte à sonegação e à corrupção. Nós usamos, inclusive, o gaúcho usa uma figura de linguagem. Somos a favor da produção, a favor da educação. E usar o relho contra a corrupção. Usar o relho contra a corrupção, porque chega da petezada e com dólar na cueca. Chega, nós não aguentamos mais. Temos que ter boas ferramentas de gestão e usar um relho forte combatendo a corrupção. Com combate à corrupção, esse dinheiro vai para as outras áreas onde não se consegue arrecadar e onde os gargalos eles vão se esvaziando. O último deste domingo é o candidato do PCB 21, Humberto Carvalho. A situação financeira do Estado é muito difícil. Nós somos favoráveis ao cumprimento dos precatórios, mas precisamos, antes de mais nada, de um compromisso, antes da apresentação de um compromisso irresponsável, resolver os problemas financeiros do Estado. E facilitar o pagamento dos precatórios. Eu, como advogado, tenho até interesse particular nisso. Nós queremos uma relação muito estreita com as diversas categorias do serviço público no Estado. O eixo principal da nossa campanha é o poder popular. E faz parte desse poder popular ouvir os trabalhadores, sejam eles da área privada, sejam da área pública. Então, nós queremos atender e fortalecer o serviço público, porque assim nós estaremos fortalecendo o Estado contra essa ideia constante de privatização e de terceirização dos serviços. Nós somos contrários a essa ideia. Nós queremos um Estado forte e, para isso, precisamos de categorias fortes. Bem, na questão da segurança pública, nós queremos a unificação. Mas, como as forças militares dos Estados estão previstas na Constituição Federal, não cabe ao governador do Estado extingui-las. E sim, isso deve passar por uma reforma da Constituição. Enquanto permanecer as forças policiais militares dos Estados, nós estaremos junto com essas categorias, visando, como em relação às demais categorias, diminuir as diferenças salariais entre os postos e entre as diversas categorias, sempre nivelando, buscando nivelar pelo alto. Nós somos favoráveis à adoção de convenções da OIT, como a Convenção 151. Então, nós queremos liberdade sindical para os servidores e total, de acordo com a Constituição, o direito constitucional de exercer, quando necessário, a greve.
Para isso, o nosso governo estará ao lado dos servidores, mesmo que a greve seja exercida contra o próprio governo, porque o nosso compromisso é com os trabalhadores. Para isso, nós queremos estabelecer o chamado poder popular. Nós não entendemos que o aumento de impostos resolvam essas questões para as famílias brasileiras e gaúchas já extremamente endividadas, porque não ocorreram ao longo desses governos que aí estão, aumento real de salários. O máximo que aconteceu foi uma facilitação de crédito, o que dava uma ideia errada de uma sociedade consumista, né? Mas que essa ideia terminou porque os brasileiros e os gaúchos já se deram conta que esses empréstimos não os ajudam. Nós precisamos de aumento salarial real. E isso será obtido quando resolvermos no Estado a situação das finanças públicas. Essa foi a primeira edição e no próximo domingo voltamos com mais candidatos ao Palácio Piratini. Vamos a mais um breve intervalo e já voltamos com mais Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Para a gente fechar o programa, mais perguntas dos nossos telespectadores. Dr. Luiz Gustavo Ramos está comigo. O Santos, lá de Cruz Alta, me aposentei em julho de 96. Tenho direito a revisar meu benefício, doutor Luiz? Em princípio, não há nenhuma revisão específica para quem se aposentou em 96. Pode ter acontecido de ter ocorrido uma falta de consideração, por exemplo, de um período de tempo de serviço no ato da concessão, e aí precisaríamos de mais elementos para responder efetivamente. Mas, como regra geral, não há direito à revisão nesse benefício. A nossa telespectadora Cristiane, aqui de Porto Alegre, tem 24 anos de carteira de trabalho recebendo insalubridade. Continuo trabalhando. Posso pedir a minha aposentadoria? Todo trabalhador que labora exposto ao contato com agentes nocivos pode se aposentar depois de 25 anos de atividade. Então, no caso da nossa telespectadora, faltaria ainda 1 ano e aí então ela teria direito à aposentadoria especial desde que comprove que efetivamente elaborou em contato com agente nocivo. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Ponto final no mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.